Então vamos lá, pessoal? Então nós estamos falando sobre a Páscoa, né? Foi o sangue desse cordeiro que nos livrou da morte naquela noite no Egito, né? E agora nós vimos que essa última praga, que foi a dos primogênitos, ela foi a instituição da Páscoa. O cordeiro que trouxe salvação no Egito a toda a família que tinha um sangue no umbral da porta, né? Esse cordeiro que foi morto é o próprio Cristo simbolizado ali. E essa festa era celebrada todos os anos depois como parte da cultura desse povo e também parte da nossa cultura, né? Como uma festa de libertação, né? O dia que o Senhor nos tirou do Egito, junto com o povo de Israel. Mas existiam algumas especificações em como deveria ser comida a carne desse cordeiro. E tudo isso tem revelações profundas sobre o nosso relacionamento com o Senhor. Então, a carne dele deveria ser comida. Então, a família, que era uma família pequena, deveria se juntar a outra família, né? Ele devia ser comido todo, né? Então, aqui ele diz que ele tem que ser assado pelo fogo, ele não podia ser cozido, né? E por que isso? Porque o fogo aqui aponta para o julgamento de Deus, né? Então, enquanto ali ardia aquela circunstância, né? O calor daquele momento, manifesto através da ira de Deus que estava sobre Jesus, que tinha o nosso pecado sobre ele. Aqui também esse cordeiro tinha que ser assado no fogo, né? Então esse peso, essa angústia que existia sobre Jesus, quando ele disse tenho sede, é a ação do fogo, né? Que representa aqui o julgamento de Deus. Por isso o cordeiro pascal deveria ser assado, não podia ser cozido. Se alguém quiser acrescentar qualquer coisa, só levantar a mãozinha, tá? Bora lá. Então, depois tinha um outro elemento interessante quando se fazia essa cerimônia. E naquela noite, do mesmo jeito. Era com os pães sem fermento, né? Então, o fermento seria retirado, porque o fermento quer dizer alteração, é um tipo, é uma simbologia do pecado. Então os pães deveriam ser sem fermento, né? Então aqui em 1 Coríntios 5:7, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi moldado. É interessante fermento, né? As mulheres que mexem com fermento caseiro, sabem que de vez em quando tem que reformular ele, né? Para que ele se renove. Então os pães sem fermento. E até hoje existem famílias aqui em Ariquemes, pessoal da Kadosh ali, que matam um cordeiro, assa e come com ervas amargas e pães sem fermento. É um ritual que fazem por causa dessa festa no Egito. E as ervas amargas, né? O amargo das ervas aqui tem esse amargo, né, que simboliza arrependimento, o descontentamento com as coisas do mundo, né? Isso significa que devemos arrepender-nos e experimentar o gosto amargo referente às coisas pecaminosas, né? Quando nós experimentamos isso, nós estamos fazendo uma analogia de que a vida sem o Senhor, ela é uma vida amarga. Não podia ser cru, né? Não ser cru, cordeiro de forma nenhuma podia ser comido cru, é porque existem muitas pessoas, muitos segmentos religiosos, muitas filosofias que têm Jesus e prega Jesus, né, como um cara bacana, né, um bom exemplo de homem, né, um mestre, um filósofo qualquer, né, com uma filosofia acima do seu tempo, mas não o experimentaram como o cordeiro, né, que morreu na cruz para salvar o homem, né? Então, continuam achando que o homem é suficiente, e o fato desse homem se relacionar com um mestre, com um guru, né, é suficiente para que a vida dessa pessoa funcione, né? Então, tem muita gente que vive assim, por isso as pessoas hoje procuram ter os seus conselheiros, né? Os coaches,
seus psicólogos, seu grupo que o assessora, né? E Jesus muitas vezes faz parte desse grupo, né? Mas ver Jesus desse ponto de vista, como um grande mestre, um cara legal, né? Um cara que ninguém encontrou defeito nele, é comer o cordeiro cru. Beleza a analogia? Então, não cozido com água, mas assado, né? Então, comer Cristo assim é considerar a sua morte não como morte para a redenção, mas como simples martírios pelas mãos dos homens. Então, nós podemos encarar ele. Quantas pessoas também já morreram por causas aqui na terra, né, gente? Mas o Senhor não morreu só pela causa, Ele morreu pela remissão dos nossos pecados. Aquela morte, ela tem um significado especial para os que creem. Se aquela morte não acontecesse, podia morrer todos os mártires desse mundo, que a obra não seria consumada, que a redenção não seria concretizada, que o mundo continuaria sofrendo debaixo da maldição. E nós não estaríamos aqui com esse acesso, continuaríamos aí matando animais, né? E também não teria se cumprido a palavra do Senhor, né? Então muitos não creem que Jesus morreu por nossos pecados, mas dizem apenas que ele foi morto como mártir. Tais pessoas também negam a sua divindade, né? Negou a morte, negou a divindade. Porque parece, muitas pessoas enaltecem a parte que ele se manifesta como grande homem, né? Mas a parte onde ele manifesta a fraqueza, e qual a fraqueza que ele manifesta? A nossa fraqueza e não a dele, porque ele não era fraco, né? A fraqueza que estava sobre ele era a nossa fraqueza, que ele manifestou, e estava toda sobre ele, né? Mas ele não se importou com isso, abriu mão da glória e se colocou no nosso lugar. Aqui seus ossos não poderiam ser quebrados, né? Geralmente quando ele morreu na sexta-feira, e quando o sol descesse, né, já era o sábado, né? Ninguém poderia fazer trabalho nenhum. E também não podia ficar nenhum corpo na cruz, né? Então, geralmente, os soldados não eram muito cuidadosos com os corpos, né? Eles chegavam lá e passavam o machado ou qualquer ferramenta, quebrava, cortava, tirava os pedaços, né? Então, por isso que para se cumprir a palavra de Deus, né, e Deus sempre zela pela sua palavra, aqueles dois homens, né, vai lá e pede o corpo do mestre e tira ele para que se cumpra essa palavra de que nenhum osso do seu corpo seria quebrado. O cordeiro também ele era assado de forma que a carne desgrudasse dos ossos. Aqui o nosso churrasqueiro aqui, ó, sabe como é que faz isso. Então você podia separar com o garfo ali, quando fica naquele ponto, né, que vocês sabem. Então, e o que quer dizer os ossos aqui? Essa analogia também é muito importante. Então, os ossos de Cristo apontam para a sua vida. Gênesis 2:1 diz que o Senhor tomou um osso, uma costela de Adão, para construir Eva, manifestação de vida, né? A igreja, a Eva verdadeira, também foi feita de ossos de Jesus, ou seja, de sua vida. Essa vida que está no Cordeiro foi transmitida para dentro de nós quando nós comemos dele. Então aqui às vezes nós olhamos para a simbologia da Santa Ceia, né? É verdade? Aquele ato simbólico onde nós pegamos o pão e o vinho, né? E nos lembramos do sacrifício, do Cordeiro Pascal, e comemos e bebemos desse corpo. Né? E quando nós comemos e bebemos, mesmo que simbolicamente, existe um milagre nisso. Né? Aqueles que se alimentam do corpo, né? Aqueles que comem da carne de Cristo e bebem do seu sangue, são aqueles que têm revelação do seu propósito. Se você vê qualquer pessoa fora desses princípios, é porque ele não teve revelação da verdade acerca do Cristo e do propósito de Deus. Então, por isso, esse sacramento é tão importante. E às vezes fazem isso com uma coisa tão sem importância, né? Sem entendimento, né? Já foi usado até como instrumento de acusação entre os irmãos, né? Quantas vezes as pessoas, muitas vezes... A primeira vez que eu vi o irmão Aloysio ministrar sobre isso,
Me chocou, né? Porque era comum nas igrejas as pessoas chegarem no dia de participar da ceia, né, e pedir perdão para o outro, né? Não é verdade? Ou quando vinha o pão e o vinho, ele falava assim, hoje não, né? Não sou digno, né? E agora eu fico pensando como se sente o Senhor, né? Preparar uma festa para você, e quando oferece da comida da festa para você, você diz, não, não quero. Ele fala, eu preparei para você. E você fala, não, eu não sou digno de comer isso. Como? Eu preparei a você. Mas muitas vezes isso foi usado como condenação. Pessoa na hora da ceia, muitas vezes teve o ano inteiro para consertar com aquele irmão, porque é um mandamento, não é nem questão de tomar Santa Ceia ou não, mas não fez isso, né? E na hora da ceia fica procurando para ver se... Então faz aquela oração, Deus, eu vou tomar, mas o Senhor me perdoa, tá? Não tem nada a ver disso, existe magia. Aqueles que comem do pão, bebem do vinho, comem da carne, bebem do sangue de Cristo, são aqueles que tiveram revelação do propósito de Deus. E comer da carne e beber do sangue é ser participante ativo da vida de Deus. E ser participante ativo da vida de Deus é viver debaixo da revelação da vida e do propósito dele para nós. Existem muitos fracos e doentes porque não têm revelação disso. E muitas vezes não suportam essa revelação. Muitas pessoas não suportam essa revelação do Cordeiro. Muitas pessoas são incapazes de morrer, né? De passar por isso. Muitas pessoas nunca experimentaram a cruz. E é isso que essa revelação traz para nós. Quando você come dessa carne, assada pelo fogo da provação, ali estavam todos os nossos inimigos, demônios que nos afligiam. Essa revelação nos traz libertação. Porque assim como aquela árvore da vida estava lá no jardim do Éden, e nós podíamos comer para a vida eterna, hoje nós temos a carne e o sangue de Jesus que nos alimenta eternamente. Então viver debaixo dessa revelação é viver para a vida eterna. Então a maneira de comer também, que foi interessante naquela noite, que o Senhor disse que eles iam comer com os lombos cingidos, com as sandálias nos pés, né? E tem um outro detalhe, deixa eu passar aqui. E o cajado na mão, né? Então, com os lombos cingidos, né? Então, eles iam vestir a roupinha deles e atracar o cinto, né? Então, cingir-se, ou colocar os cintos, tem vários significados, né? Então, uma é que diz que antes da vida com Deus, nós éramos frouxos. Mas quando o Senhor nos chamou, né, nos tornamos firmes e equipados. Isso porque o soldado deve sempre estar pronto para o combate. Cingir-se com a verdade. O cinto também pode ter essa simbologia do cingir-se com a verdade. No mundo, nós podíamos até mentir, né? Mas no reino de Deus, a Bíblia diz que é sim, sim e não, não. Não existe variação de dúvida. Então, o Senhor nos equipa para isso. Então, nesse dia, eles tinham que estar prontos, né, vestidos, com os cintos, né? Porque espiritualmente eles estavam construindo ali um exército. As sandálias nos pés, né? As roupas, sandálias nos pés. Então, eles estavam prontos para uma viagem, né? Então, eles entraram para dentro de casa à noite, à meia-noite diz que o faraó libera eles, depois da morte do primogênito, né? Um novo dia, um dia de libertação. Então já estavam vestidos, com a sandália no pé e com o cajadinho na mão. Então sandália nos pés mostram que deviam estar prontos para uma jornada. Estar cingidos nos lombos é estar revestido de verdade e da justiça, estar calçado é estar preparado com o Evangelho da paz. E o Evangelho da paz é aquele que nos leva a novos caminhos, né? Aqueles que vivem de acordo com o Evangelho da paz é aquele que vai, né, onde o Senhor manda. Por isso ele está calçado, ele está preparado. E o cajado é um símbolo de autoridade, né? O cajado aponta então para o ataque e a defesa espiritual. Ele é o escudo e a espada, né? Todos os homens usavam um cajado, né? Então,
ele era simbolicamente isso: espada e cajado, espada e escudo. Então nós nunca, jamais podemos nos esquecer de que nós somos um exército. E que mesmo assentados aqui na sala de aula, vocês têm inimigos, né, que os atacam constantemente. E mesmo aqui, assistindo uma aula sobre o Êxodo, setas malignas podem vir na nossa mente, sim ou não? Podem vir na nossa mente. Então, quando nós estamos prontos, né, com o escudo, nós nos protegemos dessa seta. E com o cajado, nós atacamos os nossos inimigos. Lembre-se que Moisés tinha um desse na mão, né? O Senhor manda ele jogar no chão, né? Quando ele joga, vira uma serpente, né? Ele fala, agora pega. Quando ele pegou, se tornou o cajado novamente. Então, as pessoas que têm autoridade, que receberam a autoridade do Senhor, têm autoridade para até pegar em serpentes e escorpiões. E o que nos dá autoridade contra o maligno, não é a nossa autoridade, mas a autoridade dos céus. Tem muita gente gritando na orelha do demônio, pensando que é isso que faz eles ir embora, né? Ritual, pegar pelo cabelo. Tem uns profissionais aí que tem até o jeito de pegar, até ensina os macetes, né? Mas não tem nada a ver com isso, entendeu? Jesus, quando separa os 70 lá, ele envia eles, e eles voltam tudo abestados, né? Dizendo para Jesus assim, foi massa, né? Foi bom demais. Até os demônios se submeteram a nós. E Jesus falou, opa, não fiquem animadinhos com isso não, né? Alegre-se simplesmente porque vocês, por terem os vossos nomes escritos no reino dos céus. Então, o que faz da Yasmin uma autoridade é o dia que o nome dela foi escrito no céu, né? Ela foi constituída inimiga do mundo, mas porque o nome foi escrito no céu. Não é porque ela aprendeu uma técnica de gritar, de expulsar, ou de exorcismo, né? Tem nada a ver com isso. Nós nem sonhamos com quantos ataques nós lidamos todos os dias. Alguns são até mais visíveis, né? Até para sentir o cheiro do bicho, né? Mas tem outros que não dá, né? Mas nós somos protegidos e guardados todos os dias da nossa vida. E por que somos protegidos e guardados, Isalto? Porque os nossos nomes estão escritos no livro dos céus. Cajado na mão. Tinha que ser às pressas também ali, aquele momento. Eles prepararam tudo isso porque o cordeiro tinha que ser separado, examinado, ficar daqueles 4 dias lá, né? Mas, e por fim, deveria comer às pressas. Isso nos fala que não devemos ser ligados ao mundo, mas estarmos sempre preparados para partir daqui. Estamos aqui de passagem, estamos prontos para partir. Nós somos peregrinos aqui na terra. Na semana passada eu falei sobre saudade da pátria, né? Aqueles que nasceram no céu têm saudades do céu, não é isso? E aqui eles tinham que comer às pressas. Nós não podemos ter nada aqui nessa terra que nos apegue à terra, que nos faça ter dúvida acerca de para onde nós vamos. Outra coisa também interessante é que eles deviam estar dentro da casa. O Senhor falou para passar o sangue no umbral e que eles estivessem dentro da casa. Essa simbologia é interessante porque o sangue fala de substituição. No Egito, naquela noite, morreram vários cordeiros, né? Porque várias casas mataram os animais para sua proteção, né? Então, a casa nos fala de identificação. A redenção é consumada pela substituição, quando o cordeiro morreu no lugar do primogênito, e pela identificação. A casa construída por Noé também ilustra essa identificação, união. Nós nos identificamos porque pertencemos à mesma casa, à mesma família, né? Pessoal aqui, quando pergunta onde você congrega, você fala, eu faço parte de uma igreja local aqui na cidade. Mas tem vários nomes aqui, é auditório, é abriguinho, né? Quais os outros? Eu não vou falar os outros, não. A igreja do Irani. Hã? De quem? Dos ricos? Também, igreja dos ricos. E tem várias coisas, né? Por quê? A igreja abençoada, a casa de Deus, Betel, né? Vamos falar assim logo. Outros adjetivos.
Essa é a nossa identidade. Mas devia ser o povo que anda com Cristo, né? Ele é o nosso cabeça. Mas estar dentro da casa fala de identificação. As famílias são uma prova disso, né? Cada família tem sua identidade, seus valores, né? E nós carregamos os valores da nossa família por causa da identificação. Aqui. Quantas pessoas que podiam comer disso? O estrangeiro assalariado não podiam participar da Páscoa. Entretanto, os servos comprados e circuncidados estavam qualificados para comê-la. Existem umas regras legais, né, no reino de Deus, né, que tudo aponta para a seriedade do sacrifício, da graça, do poder de Deus, né? Ser comprado é ser redimido. Não somos servos contratados, fomos comprados pelo Senhor. Assim já não somos mais estrangeiros, mas redimidos. Todos os redimidos, comprados, devem ser circuncidados. Estes são os que crucificaram a carne com sua paixão e desejos. Somos escravos e comprados circuncidados. Todos nós passamos pela circuncisão, né? Estamos separados do mundo, né? Não servimos mais a carne, fomos cortados da nossa carne. Não fizemos a cirurgia física, né? Mas fizemos a cirurgia espiritual. E o crente caminha nessa direção, de não viver debaixo dos ditames e do domínio da carne, mas debaixo dos ditames e do governo do Espírito Santo de Deus. Logo em seguida, depois da Páscoa, já era seguida pela festa dos pães ázimos. Aqui, na Páscoa, o fermento já era tirado, né? Mas depois que celebrava a Páscoa, que era um dia, 7 dias após, seguia a festa dos pães ázimos. Durante esse período, nenhum fermento podia haver no arraial ou dentro das casas. Então, toda essa construção simbólica aponta para quê? Deus é um Deus puro. Deus é um Deus que não tem variação, né? É um Deus que tem os seus valores. E as festas, as nossas festas, elas não têm símbolo nenhum, não tem simbologia nenhuma, né? Alguém sabe o que é carnaval, né? Bando de mulher pelada, balançando o popozão na avenida, né? E se comemora o quê com isso, né? As nossas festas não têm objetivo, né? As festas do Senhor, todas as festas, existe aproximadamente 7 festas ou mais, as grandes festas, e eu não tive tempo dessa vez de fazer a lição sobre as festas, tá? Mas se sobrar tempo, ainda vou fazer, e sobre os símbolos. Eu vou postar uma revista em PDF sobre ações, símbolos, números, para vocês. Aí, quem quiser dar uma lida, é um material meio extenso, mas é interessante. Então, a festa dos pães ázimos, ela aponta para o nosso estilo de vida, né? Depois de passarmos pela Páscoa, em nossa vida cristã, nenhum fermento deve ser visto. Isso significa que devemos tratar com os pecados dos quais temos consciência. Então, não pode existir variação. Se eu tenho dúvida a respeito de algo, não procede de fé. Tudo aquilo que eu tenho dúvida não procede de fé. E tudo aquilo que não procede de fé é pecado. O que é o pecado? Tudo aquilo que não procede de fé. Então, se não tem dúvida, é pecado. Então, aqui, deixa eu voltar aqui. Nós vamos caminhando para a experiência com o Mar Vermelho, né? Então, muito mais do que levar esse povo do Egito até a terra de Canaã, Deus queria fazer um trabalho legal na mente desse povo, no coração deles, né? Então, não era suficiente esse povo sair do Egito. O Egito tinha que sair deles. As provas do deserto eram para levá-las a um relacionamento com Deus. A salvação plena de Deus inclui a Páscoa e a travessia do Mar Vermelho. Através da Páscoa, os filhos de Israel foram salvos do julgamento, né? Quando passaram o sangue nos umbrais da porta.
e através do Mar Vermelho foram salvos da opressão de Faraó. Depois que eles passaram o Mar Vermelho, que eles olharam para trás e eles disseram assim: onde estão os nossos inimigos, gente? Todos sepultados, morreram, acabaram. Nem Egito, nem Faraó existe mais na vida daquele povo. Na nossa vida é do mesmo jeito. Quando o Senhor nos escolhe, Ele nos chama e nós recebemos Ele como Senhor, nós estamos passando pela Páscoa. Nós entramos debaixo dessa proteção. Nos identificamos com uma célula ou com a igreja, né? E começamos a nos relacionar com essa nova identidade. E chega um ponto na nossa vida em que nós passamos pelo Mar Vermelho. Quando eu vou para o meu líder e diz assim: eu quero fazer aquele curso que começa amanhã, lá no auditório, às 9 horas da manhã, para me preparar para o batismo. E o que é o batismo? É passar pelo Mar Vermelho. É a prova de que eu, deliberadamente, convencido pelo Espírito Santo, quero dar um testemunho público de que os meus inimigos não mandam mais em mim, eles não existem mais. Eu sou salvo e os meus inimigos não apitam mais na minha vida. Não é isso? Eu tenho um amigo que mora em Fortaleza, que tem uma foto que ele está sentado do lado do Irani no dia do meu batismo, né? Essa foto o pessoal fala: é exalto, não. E aí, na hora que o pastor Adonias, que faleceu agora, que batizou, e na hora que ele tira eu de dentro da água, a foto capta o Dimas comemorando, né? Comemorando uma nova criatura, né? Alguém que foi sepultado naquele dia para as coisas do mundo e nasceu para uma nova vida em Cristo. Os meus inimigos estavam ficando para trás, não existia memória deles. Agora eu ia lidar com inimigos diferentes, né? Aqueles que restaram onde? Dentro do meu coração. Mas esses agora é com o Senhor, através de um processo chamado santificação. E você vai ver como que o Senhor faz isso através das páginas do Êxodo. É fantástico o método do Senhor. O Senhor é extremamente pedagógico. Quando Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o Senhor não perde oportunidade. Qualquer coisa que acontece na sua vida, o Senhor vai usar para edificá-la. Aqui legal, assim, a experiência do Mar Vermelho. Muitos passam pela Páscoa, mas não saem do Egito. Pela Páscoa somos salvos da condenação eterna, já que o Egito era o mundo, né? Mas se continuarmos no Egito, ainda vivemos debaixo da opressão de Faraó, Satanás. Quando João escreve, ele diz: olha, eu vos escolhi jovens, né? Porque vocês são fortes, já venceram o maligno, mas eu vou dar um conselho para vocês: não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo, porque aqueles que amam o mundo se constituem inimigo de Deus. Todo mundano vai ter problema na vida, todo mundano. Então, passar pelo Mar Vermelho é um tipo de batismo. Então aqui eles estavam debaixo da nuvem, do lado, água, né? Os paredões de água do canal do Mar Vermelho. Embaixo, água, né? Areia, mas água embaixo. Em cima, a nuvem que cobria eles. Extremamente sepultados. A certeza que eles tinham era: se esses paredões fecharem, já era, né? Já era. E passaram, todos, pelo batismo. Quando os faraós entram, que eles são sepultados, nossos inimigos, a comemoração do outro lado foi fantástica. Dizer: Faraó não existe mais. Aquele que nos oprimiu durante 430 anos, e eles lembravam disso, né? E muitos se alegraram naquele momento, porque nós estamos indo para a pátria, a terra que o Senhor prometeu. Tá, gente? Para o lugar que era deles. Aquilo não é o céu para nós, tá, gente? Ninguém aqui está indo para Canaã, não, tá? Então aqui a travessia é um tipo de batismo. O princípio é o mesmo que vimos no dilúvio. No Egito, os filhos de Israel estavam envolvidos com o mundo corrupto e permaneciam sob julgamento de Deus.
A Páscoa salvara-os do julgamento de Deus, assim como na arca também um tipo de Cristo salvara Noé e sua família do julgamento de Deus. Mas assim como Noé e sua família precisavam ser salvos através da água, a água os salvou da escravidão do Egito. Assim os hebreus precisavam passar pelas águas do Mar Vermelho, né? Passando, foram batizados em Moisés, né? Porque Moisés era um tipo de Cristo, né? Então, quando nós somos batizados, também batizados ou incluídos em Cristo. Aqui fala do batismo, porque o batismo quer dizer, quando eu sou batizado, eu faço parte, estou inserido, sentido da palavra batismo, né? Então, quando foi a data, vou perguntar para o Ailo. Os novinhos devem saber, esqueceram. Você sabe? Quando você foi batizado no corpo ou na água? E quando você foi batizado no corpo? Então, quando eu fui batizado no corpo, é o dia que o Senhor, com aquela palavra poderosa, me convenceu da necessidade de entregar a minha vida a Ele. Esse é o batismo no corpo, eu fui inserido no corpo de Cristo. Recebi uma família. O batismo nas águas é um sacramento, é quando eu decido descer às sepulturas. E na promessa de que quando Cristo ressuscitou dos mortos, todos aqueles que descem à sepultura em nome dele, também ressuscitam para a vida eterna. Então, essa doutrina no corpo, é batismo no corpo e batismo nas águas. Então, o batismo no corpo é o dia que você tomou uma decisão pelo Senhor. O Senhor te convenceu do pecado e você tomou a decisão de entregar-se ao Senhor. Batismo nas águas é o dia que você foi lá naquela piscina, naquele rio e alguém... O Irani foi na aspersão? Gotinha? Fala, irmão. No meu caso, eu fui batizado anos atrás, mas eu não tinha aquele conhecimento e eu fui mais ali, vamos e tal. Quer responder? Agora os mais velhos respondem. Então, a fé é convicção, né? A fé é convicção. Então, isso é pessoal, né? Mas tem muitos. Uma vez nós fizemos uma dinâmica ali, aqui nesse negócio, resolveram botar uma cruz lá na frente, e os irmãos era para passar na frente da cruz. Rapaz, Maria está lembrando dessa coisa. O irmão Irani também ficava balançando a cabeça, né? Porque é incrível como era só para passar lá na frente, na fila. Muitas pessoas chegaram ali e emperraram. Eu acho que é que eles não aceitam o mesmo sacrifício, né? Não aceitam sacrifício. Eu lembro disso como hoje. A Maria falava, meu Deus, a Maria ia lá e mandava sair, ela não saía, a pessoa travou ali na frente da cruz, né? Interessante como essas coisas. A fé é um requisito. Mas você vai ver como a palavra ela tem um poder de sedimentar esses valores, né? E ela vai dizer no seu coração. Então, batizados na nuvem, né? A nuvem tipifica estar debaixo da nuvem, que é esse batismo, estar sob a nuvem, tipifica o Espírito Santo. Uma é a experiência do mar, outra é a experiência de ser envolvido pela nuvem, ou seja, pelo Espírito. Isso aponta para uma experiência do batismo no Espírito Santo. Nós não vamos entrar nessa seara de batismo, tá? Mas essa é uma aula também, né, que é importante os irmãos compreenderem. Então tem batismo com fogo, tem batismo com o Espírito Santo. E o que é batismo com fogo? Tem pessoas que são submetidos a testes extremamente tensos, né, com o Senhor. Eu vejo a vida de muitos irmãos, inclusive de Paulo, o apóstolo, né? É um dos homens que foi batizado em circunstâncias extremamente tensas na vida, né? Às vezes eu olho para a minha vida espiritual e falo, ela é muito moleza, né? Porque os nossos irmãos sofreram muito mais, né? A vida deles e eles estavam debaixo de tudo isso, com alegria no coração, com uma fé intocada
né? Sabendo que ia morrer, que chegou o dia de morrer, o cara olha para o céu e diz, olha, combati o bom combate, né? E eu estou indo receber o meu prêmio, né? Estou indo para a pátria, alegria no coração. Então, batizado no mar, acho que eu vou pular isso aqui, né? Então, isso aqui, irmão, nós estamos falando sobre doutrina de batismo. Todo batistério é um sepulcro. As igrejas hoje não têm batistério, né? Mas tinha um lugarzinho separado por uma cortina, né? Onde tinha uma piscina. Quando ia fazer o batismo, só puxava aquilo lá, as pessoas já estavam vestidas e desciam lá. Aqui, geralmente, vai na casa do irmão Irani, na chácara, né? Num rio. Filipe e o eunuco lá, ó, a água ali, vamos batizar, né? João ia no Rio Jordão, né? Mas isso é mais interior do que exterior. O batismo é um divisor de água. Por isso que ele está falando, né? Ele fez o batismo por empolgação e está sendo sedimentado na fé agora, né? Fez o processo inverso, mas o Senhor é bom, né? Não começou pelo mal. Deus é pedagógico. Está aprendendo. E vai melhorando, né? Até a morte. Então, batizados pela fé, né? Estavam debaixo da fé. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então, o motivo pelo qual eles atravessavam o mar, os egípcios, não era um motivo de fé. Até hoje, os incrédulos, com base científica, tentam buscar um canal que seja um lugar que durante a vazão da maré, é possível atravessar o canal do Mar Vermelho, né? Porque o mundo é assim mesmo. O papel de Satanás é corromper, é botar fermento, é lançar dúvida sobre a fé, né? Até hoje eles tentam explicar que de tantos em tantos anos vem rebanho de codornizes que migram de lá não sei para onde, entendeu? Até hoje tentam explicar que em determinado lugar caiu maná do céu, umas bolinhas brancas, né? Então, o mundo que é tipificado por Satanás, ele sempre vai encontrar uma maneira de tentar lançar dúvida, lançar incerteza acerca das verdades de Deus, acerca das verdades da palavra de Deus. Não é verdade? Mas aqueles que estão debaixo do domínio do Espírito Santo de Deus, foram batizados na nuvem aqui, está debaixo do governo do Espírito Santo, as dúvidas deles são sanadas pelo Espírito, porque Ele fala dentro de nós, da convicção de filiação, é Ele que coloca dentro de nós saudade do céu, é Ele que coloca dentro de nós desejo de estar com o Pai. E isso é interessante, né? Eu estava olhando um negócio lá em casa, mas eu não achei aqui agora. É conteudista esses slides, né? Aqui, só para fechar. Pela sua morte, Cristo destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Isso não significa que ele deixou de existir, mas não tem poder nenhum sobre nós, que já passamos da morte para a vida. É possível crentes que tenham medo do diabo, gente? É. Quando você fala que o diabo é um leão banguela, os caras falam, mas continua sendo leão, continua fazendo medo, né? O autor do primeiro filme de Sansão, né, não tinha os recursos de dublês de hoje, né, ou a computação gráfica para produzir cenas ou o Ailo lá na edição, né. Então, tinha que ser gravada a cena com um leão de verdade, né. Então, o ator muito forte, o protagonista do filme, aí, a hora que chegou na cena do leão, ele falou, não, isso eu não vou fazer não. Não, mas nós vamos arrancar todos os dentes do leão. Mutilaram o leão para fazer a cena, né? Mas ele não quis fazer a cena. Continua sendo um leão, né? Então, a serpente, ela é uma coisa também assustadora, né?
Mesmo se você souber que a serpente foi tirada, as agulhas que inserem o veneno dela, as presas dela, e ela não tem poder de injetar veneno no nosso corpo, mas ela assusta, ela é assustadora. Você bate numa serpente e esmaga a cabeça dela, ela começa a se retorcer, as pessoas que estão perto, elas se afastam, porque é assustador. Então o diabo tem isso, mas contra aqueles que são do Senhor, eles não têm poder, né? Isso foi colocado um fim lá na cruz, né? Na cruz. E o faraó, que é Satanás, ficou lá no Mar Vermelho, batizado para sempre. Então, o Senhor vai começar com umas coisas bem legais agora, para mexer com a saúde desse povo. Porque era um bando de escravos que saíram do Egito, né, gente? Então, passou por experiências poderosas, como a Páscoa, né? Depois o batismo no Mar Vermelho, né? E batizados na nuvem ali, estavam debaixo da proteção do Senhor. Mas mesmo assim, existiam algumas coisas dentro dele que o Senhor ia mexer. E quando nós vemos essa aula, nós vemos esse conteúdo lá no livro de Êxodo, nós nem imaginamos que esse conteúdo tem tudo a ver conosco e com a nossa vida e saúde espiritual. Então é importante fazer essa análise aqui, né? Então, o primeiro ponto retratado é a escravidão do Egito. Na saída do Egito, observamos a Páscoa, que está relacionada ao julgamento de Deus, né? Depois de passar pelo Mar Vermelho, chegaram a um lugar chamado Mara. Mara significa amargo. Essa é a próxima experiência. Ao chegarem a Mara, não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Deus os estava conduzindo por meio da nuvem e da coluna de fogo. Foi Deus quem os levou a Mara. E o que eles fizeram lá em Mara? Ficaram tudo ásperos, né? Começaram a reclamar com Moisés, né? Porque conduziram eles, levaram um lugar, e agora nós chegamos aqui, a água é amarga. Não dá para beber. E nós somos assim, né? Ai, gente, como os alunos ficaram chateados, porque não vai mais ter prova presencial, né, Yasmin? Porque existe na nossa natureza humana e carnal essa questão de reclamar mesmo. Então, eles estavam reclamando aqui, né? Então, hoje, quando foram analisar a água tinha sais e substâncias que iam tirar todas as impurezas, ia fazer a desintoxicação do Egito, né? Então, beber das águas de Mara, por mais que essas águas fossem amargas, era necessário para continuar o tratamento. Agora, interno, né? Já que tratamos até agora das coisas externas. Então eles podiam perfeitamente beber das águas de Mara. E por que as águas se tornaram amargas, né? Por causa do pecado. É o pecado que gera toda a insatisfação. Por causa do ressentimento e da amargura. Por causa das enfermidades. Então dentro deles estavam enfermos. Então, quando nós começamos a andar com o Senhor, nos relacionar com a pessoa dele, né? Muitas vezes a coisa fica meio satisfeito mesmo, né? Porque parece contraditório, são dois reinos diferentes. É muito comum você ver pessoas esperneando, até pessoas velhas, né? Quando se deparam com uma água amarga. E às vezes nós que somos os mais velhos, tem que dar água amarga para os outros, né, gente? Já deu muita água amarga para as pessoas, Eurides? A história da nossa liderança, nós passamos por isso, né? As pessoas não aceitam, né? E esperneiam, né? Não tomam água porque está relutando, né? Então os cientistas fizeram uma análise daquelas águas, constataram que elas são 100% potáveis, né? Da fonte de Mara. As águas são amargas porque estão cheias de minerais, como magnésio, que são medicinais, ou seja, o povo hebreu poderia ter bebido das águas de Mara sem sofrer nenhum dano, né? Então até os vermes do Egito tinham que ficar para lá, né? Nós vamos ver lá na frente que Deus vai introduzir uma nova dieta no povo, né? E aí ele tinha que tirar todos os dissabores ou sabores do Egito do mundo, né? Só botando aqui, também existe ao contrário. O que parecia ser bom antes de você conhecer Cristo, e você conhece, se torna amargo. Ah, sim, sim. Isso aí com o tempo, né?
No passo a passo aqui está no cronograma. Geralmente as pessoas têm saudade. Fala, meu irmão. Podemos dizer também que é muito simbólico aí, é claro que a água era amarga, mas pelo percurso que esse povo dirigiu-se até esse lugar, não seria seria, como de fato, um nutriente para se fortalecer, para ter um outro trajeto de caminhada? Mas aqui o que nós vemos mesmo, não sei, aceitando a sua analogia, mas é a insatisfação interior mesmo. Né? O que nos torna insatisfeitos no reino de Deus é o pecado, porque não bate com o Senhor, né? E aí torna a nossa vida sem graça, amarga. As águas de Mara não retrataram uma experiência, mas um princípio espiritual. Enquanto vivermos, chegaremos a Mara muitas vezes. Então, todas as vezes que precisar, o Senhor vai nos levar a Mara, né? E aí, por que o Senhor nos leva a Mara? Né? Para arrependermos, aprendermos a usar o madeiro. Né? Qual foi a solução encontrada aqui? Quando eles reclamaram com Moisés. Então corta um tronco, né, e joga dentro da água. Quando cortou o tronco, jogou dentro da água, as águas se tornaram doces e prontas para o consumo. Né? E o que o Senhor queria explicar com esse princípio? Né? Todas as vezes que saímos atrás de água para dessedentarmos, sempre vamos achar água amarga. Isso nos mostra que temos que ir para a cruz. Jesus é o madeiro jogado na água de Mara. Do nosso coração procede fontes de água. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. É possível que existam pessoas que ainda têm águas amargas dentro dela? É possível que existam pessoas que guardam ressentimentos lá do passado, antigos. Aquele amor não correspondido, aquelas coisas que só eu sei, né? Não é não? Tinha um menino na minha célula que dizia que quando tinha impacto, que ele tinha que confessar pecado, ele falou, vou escolher um estranho, né? Escolher um estranho, porque daí ninguém vai saber, né? E diz ele que está em pé lá com o olho fechado, disse que um abraço bem forte, ele falou assim, o abraço dele parecia do Senhor, mas a voz era do Jair. Diz ele que não teve como nem olhar se o Jair era daqui ou não, porque ele disse que já abriu o coração em lágrima, né? E começou a falar. Né? Aquilo que nos incomoda, aquilo que está lá dentro, guardado, as 7 chaves. Muitas vezes eu fiz, só eu sei, né? É o sofrimento que eu tenho. E precisa, para resolver essas questões da cruz. A cruz é lugar de renúncia, a cruz é lugar de experimentação, a cruz é lugar de abandono de práticas, a cruz é o lugar de negação do eu, onde eu digo para o meu eu, fique aqui e eu vou tomar uma decisão. Então, aqui, Jeová Rafá, nós vimos os nomes do Senhor lá, é a nossa cura. Em Mara, o Senhor se revela a nós como Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. O pleno conhecimento da provisão que temos em Cristo é um processo. Somente a cruz de Cristo pode transformar a amargura da vida em prazer e alegria. Aqui é onde ele está falando, que hoje é prazeroso. Né? Mas assim, as pessoas às vezes ficam em casa sem fazer nada, né? E assim, se você levantar, tomar um banho, for para a escola bíblica, for para uma aula de teologia, quando você chegar em casa, você vai estar renovado. Né? Vai estar renovado. Se você ficar em casa procurando o que assistir, ou trabalhando, quando chegar meio-dia, você está estourado de cansaço. É incrível como o renovo do Senhor está na sua presença. Está na palavra dele como pão, como a água da vida, que renova as nossas fontes. Né? E quando eu falar depois de ter ingerido, de ter bebido da fonte dele, de ter passado pelo madeiro, as pessoas que experimentarem as minhas águas como fonte de água viva, ela vai dizer, tomei uma água boa quando eu conversei com o irmão Irani. As águas eram doces, as águas produziram cura em mim. Né?
Então isso é... Mas é possível que você converse com alguns irmãos e encontre dissabor? É possível. Quando não se passa pela cruz, vai existir sempre o dissabor. As nossas águas vão ser sempre amargas. Todas as ações que não têm cruz em nós, revela naquilo que sai de nós, águas amargas. Então, precisamos do madeiro. Precisamos da cruz, precisamos da negação do eu, precisamos do próprio Cristo em nós. Então, depois de Mara, eles chegam a Elim. Aí Elim era uma espécie de oásis. Lá tinha 12 fontes. Imaginou no meio do deserto você encontrar 12 fontes, e naquele oásis tinha 70 palmeiras. Ali puderam se esbaldar, né? Reclamaram, manifestaram as águas amargas, tiveram que cortar o madeiro, e agora chega em Elim, né? Podiam não ter reclamado, né? Mas a reclamação faz parte do processo de expurgar a doença que existe dentro de nós. A cruz é o remédio para revelar a nossa doença, não é isso? Então, Elim é um substantivo que pode ter dois significados, poderoso e forte. Ou um bosque de palmeiras, havia 12 fontes que fluíam e 70 palmeiras que cresciam. Observe esses dois aspectos, o fluir e o crescer. Esse é um quadro da vida de Deus que flui de nós e que também cresce em nosso interior. Então, o número 12 é uma combinação de 3 vezes 4. 3 é o número da trindade e 4 o número do homem. 4 vezes 3 significa Deus se unindo ao próprio homem eternamente. O número 12 nos fala dos propósitos eternos de Deus, né? Ele sempre escolheu 12 apóstolos, tinham 12 tribos, né? As 12 fontes de Elim mostram a água viva, da qual bebemos para sermos cheios do Senhor. Essa água está relacionada com o batismo do Espírito Santo. João 7,38. Elim não é uma experiência, mas um princípio espiritual que deve ser praticado sempre. Então eu devo sempre beber da água da vida, da fonte de Deus, para que eu possa mudar esses princípios que existem dentro de mim. Então vocês podem ver que agora o Senhor vai mexendo com princípios internos dessas pessoas. Desverminam, agora vai começar a alimentar eles. Agora o Senhor vai mexer na dieta desse povo, que é interessante. Vamos mais essa simbologia aqui. Então, o número 70 também tem um sentido espiritual. 70 é 7 vezes 10. 7 significa totalidade, né? Infinitude. Não para a eternidade, mas para o tempo presente. Na eternidade, o 7 será substituído pelo 12. Em Daniel, vamos falar das 70 semanas de anos com relação a Israel. Já o número 10 indica a plenitude humana, né? Basta nós olharmos as nossas mãos e os nossos pés e teremos uma noção de plenitude, né? 70 então significa a plenitude da obra de Deus para o nosso tempo. Você já viu alguém reclamando porque tem 10 dedos nas mãos? Interessante isso, né? Então na Bíblia há 2 importantes casos onde os números 12 e 70 estão juntos. Em Êxodo lemos só 12 tribos de Israel, os 70 anciãos. Em Lucas o Senhor chamou 12 apóstolos e também chamou outros 70, então você vai notando essa coerência entre os valores e princípios que estão expostos aqui no Êxodo, Deus tratando esse povo como se estivesse tratando a igreja hoje, tá? Em ambos os casos, Deus tinha algo a realizar. Nós vimos aqui atrás, ó. Não achei não, não deixa. Deus tem um ministério a executar, um serviço a executar pela vida fluindo tipificada pelas 12 fontes, pela vida que cresce tipificada pelas 70 palmeiras. Somente aqueles que estão fluindo e crescendo podem cumprir a vontade e o propósito de Deus. Então, fluidez é um
das marcas da presença de Deus. O crescimento é uma das marcas da presença de Deus, né? Então Deus sempre está dando revelações novas, né? Propósitos novos. Sua vida está fluindo. Você olha para ela hoje, ela está melhor ou pior do que ontem? Melhor? Então está fluindo, né? Se tiver alguém com saudade do passado aí, é porque parou de fluir. Ah, naquela época a igreja era tão boa, era tão pequenininha, era só eu e o pastor. Tem gente que reclama disso, né? Só melhor hoje, né? Tanta gente, né? Agora, a experiência do maná. Por que Deus dá o maná, né? Diz que nós somos o resultado daquilo que nós comemos, né? Ninguém fica olhando para mim, no meu meio aqui. Então, a brincadeira que se faz aqui no deserto, enquanto o povo andava, diz que não tinha um gordo. Porque era Deus que cuidava da dieta deles, né? Então, Deus mandava a carga nutricional certinha, ninguém comia mais do que isso, né? No tabernáculo também não era aceito isso, né? E nós sabemos que hoje a alimentação é uma das coisas que produzem muitas enfermidades no mundo inteiro, né? Os nutricionistas têm uma preocupação muito grande e o sobrepeso traz tantas coisas que desajustam a nossa vida, né? Então nós somos o resultado daquilo que nós comemos, né? Então a maneira de Deus... Eu comi... Então a maneira que Deus encontrou para mudar o termo que ficou errado em seu povo é mudando a dieta deles. Então ele deu o maná com uma intenção, ele queria alimentá-los com a comida do céu e através desse comer transformá-los num povo celestial. O alvo de Deus não é introduzir uma porção de egípcios redimidos no céu, né? Deus não estava levando egípcios para o céu. É igual qualquer pessoa, para ser parte da família de Deus, tem que nascer na família de Deus. Quem não nasce na família de Deus, não faz parte da família de Deus. É igual a família real, né? Para você ter o título real, você tem que ter nascido numa família real, ter o sangue na veia da realeza. Aí você se torna família real. É por isso que na conversa de Nicodemos com o mestre da lei, né? O mestre da lei ficou... porque ele falou de coisas profundas, né? Quem não nascer de novo, não faz parte dessa família. Então, qual o significado do comer? Comida é tudo que introduzimos em nosso interior visando a nossa satisfação, né? É tudo aquilo que entra pelos 5 sentidos visando o nosso prazer e satisfação. É interessante como os nossos olhos têm uma coisa importante, uma conexão com a comida, né? Eu acho que muitas vezes nós comemos até com os olhos, né? O conceito de comer é básico em toda a Bíblia. Após criar o homem, Deus lhe deu uma ordem e aviso acerca do comer. Então ele colocou comida lá para ele. O comer é uma concepção básica porque diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. Então Deus colocou o homem diante da árvore da vida, com a intenção de que esse homem todos os dias fosse lá nessa árvore da vida e se alimentasse dela, comesse eternamente de Deus, né? Então não morreria nunca, porque todos os dias ele comeria da árvore da vida. Aqui tem as características desse alimento que caía, né? Todos os dias caía o maná, né? Então diz que ele vinha do céu. A primeira característica do maná é que ele é celestial. Não tem como explicar o maná, apenas desfrutar dele e experimentar. E era uma comida que tinha a carga nutricional, que eles comiam, saciavam sua fome. E não posso descrever, ele tem umas características muito peculiares no seu sabor, né? E nós vamos ver alguma delas. Diz que era como o orvalho, né? O orvalho é uma coisa interessante, né? Você não vê ele, né? Mas quando amanhece o dia, na cidade nós não observamos muito isso, né? Mas na vida, na zona rural, por exemplo, você acorda de manhã, muitas vezes as vegetações estão branquinhas, né? Cheias de orvalho. Quer dizer,
Alguma coisa aconteceu à noite, né? Então, agora cheinha de gelo, né? Tem uma carne que a gente faz de serena. A gente já pega, até que não é contra filé, pega um filé de abre, coloca no varal e deixa pegar o orvalho. Ela dá um sabor. Então, é uma expressão da graça de Deus, né? No início não chovia, né? As chuvas que nós temos hoje, né? Então, um orvalho espesso caía durante a noite que irrigava a terra, né? Então, o sol fazia esse equilíbrio desse orvalho, ou esse orvalho denso que caía durante a noite, né? Ele caía sempre de manhã. O fato de o maná vir a cada manhã nos mostra que devemos ter renovada a nossa fome por ele a cada novo dia. Então isso criava uma disciplina e uma dependência. Todo dia olhando para o céu, ver esse fenômeno do maná caindo, né? Outra coisa interessante aqui é que o mantimento de ontem não pode nos sustentar hoje, né? Por isso que caía todo dia. E a regra era, no sábado eles podiam colher para 2 dias, né? Na sexta, desculpa. Na sexta eles podiam colher para a sexta e para o sábado, né? Mas nos outros dias, se colhessem, diz que ele estragava, né? Entrava no estado de putrefação. O Senhor queria dizer para eles que eles tinham que depender do Senhor, né? Era criar dependência mesmo. Diz que ele era pequeno, né? E essa questão de ser pequeno tem uma analogia também. E o Senhor é tão grande que o universo inteiro não pode contê-lo, mas é tão pequeno que pode ser assimilado por mim e habitar no meu espírito. A analogia que Paulo faz com isso é que é um tesouro que habita em vasos de barro. Sim, sim. Diz que era fino, né? Fino e uniforme. Por natureza somos ásperos e desequilibrados, mas o Senhor é fino e suave. Então, ele tinha essa característica também. Outra coisa, redondo. Umas bolinhas assim, uns dizem que era tipo um sagu, né? Uma coisa... Indica a eternidade, né? O círculo é um símbolo da eternidade, né? Ao comermos dele também nos tornamos participantes da vida eterna. Diz que era branco, né? Então, se nós conhecermos o Senhor diariamente, seremos cada vez mais puros e limpos, por isso que ele era branco. Caía como geada, agora Maria, aqui ó. Então a geada tem um aspecto interessante também, né? Porque ela mata alguns germes. Né? Diz que ela é intermediária entre 2 estações e aí ela mata. Então as formas de comer, agora já entra o pessoal da culinária. Diz que ele podia ser moído, batido e cozido. O povo de Israel comia o maná, moído, batido ou cozido. O Senhor Jesus, como o pão que desceu dos céus, teve que ser moído, batido e cozido, como nós vimos hoje que o cordeiro foi assado. Era a única forma de comê-lo. Então, tudo indicando... Ele tinha um sabor de óleo fresco, né? O gosto do azeite nos fala do óleo que tipifica o Espírito. Quando comemos o maná, estamos também nos enchendo do Espírito de Deus. Tinha sabor como bolos de mel, confuso, né? Eu acho que isso era muito pessoal, né? Não? Um dizia que tinha sabor de óleo fresco e a Bíblia... O óleo tem aroma e o mel tem a doçura. Aroma e doçura são os 2 aspectos mais importantes do paladar. A comida saborosa é sempre aromática. Quando comemos do Senhor, podemos sentir a sua fragrância e doçura. E nos tornamos doces como Ele. Então vamos dar uma recapitulada? Então lá no Egito nós matamos um cordeirinho, passamos o sangue dele na porta. E naquela noite nós entramos para dentro das nossas casas, nós estávamos lá, e assamos o cordeiro, né? Separamos as ervas amargas, os pães sem fermento, né?
e ficamos lá, vestimos a nossa roupa, nos cingimos com o cinto da verdade lá, né? E colocamos a sandália nos pés, pegamos o cajado na mão, enquanto comíamos do cordeiro, né? E aguardávamos o Senhor. Assim que passou o anjo da morte, o destruidor, como algumas versões da Bíblia diz que o faraó imediatamente emite o decreto, eles podiam sair, eles já estavam prontos, sem apego ao Egito, né? Indo embora para a terra, saudade da minha terra, né? Logo em seguida se deparam com o Mar Vermelho, lá são batizados no Mar Vermelho, os seus inimigos são sepultados ali, e vamos para frente. E aí o Senhor, recapitulando, leva-nos a Mara. Chega em Mara, as águas amargas, tivemos que ter a experiência de cortar o madeiro, jogar nas águas, para que as águas se tornassem doces. Mais para frente chegamos em Elim, o oásis que Deus preparou para nós. Lá tinha as 12 fontes, as 70 palmeiras, e eles puderam se deliciar ali, puderam refrescar, puderam, né, recarregar as baterias naquele lugar, porque existia a presença do Senhor lá. Agora eles tiveram experiência com o maná que caía do céu. O Senhor inseriu uma dieta, colocou comida para eles ali, fresca, todos os dias, para que eles pudessem se alimentar. Beleza? Recapitulado até agora? Vamos continuar. Então, num pequeno espaço de tempo de aproximadamente 45 dias, Êxodo 16:1, eles passaram por 5 experiências espirituais. Esses pontos se relacionam também à nossa experiência espiritual. Você viu que é uma crescente da vida de uma pessoa que vem do mundo, da escravidão, do pecado, e começa uma vida em Cristo e vai gradualmente crescendo no conhecimento, e no discernimento, e na vida de Deus que é manifesta dentro dele. Aqui nós temos uma experiência, né, que o povo teve sede. E quando eles tiveram sede, eles recorrem a Moisés. E aqui Moisés vai tirar a água da rocha. Não é verdade? E diz que Moisés fere a rocha e jorra a água da rocha. O Senhor estava na rocha. E diz que todo mundo bebe dessa água aqui e ficam saciados, né? Nós vamos ver um outro incidente com a rocha, né, irmão Irani? Que Moisés, o Senhor manda apontar para a rocha e ele fere a rocha. E esse é um dos pecados que é apontado aí por Moisés, que faz com que ele não entrasse, fizeram com que ele não entrasse na terra prometida. Tá? Vamos pular? A rocha é tudo para nós. Ela é a rocha da nossa salvação, nosso refúgio, esconderijo, força, proteção e segurança. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, um dos soldados feriu o seu lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. O sangue que fluiu é mencionado primeiro e depois a água. Isso indica que primeiro somos redimidos e depois recebemos o Espírito. Cada detalhe, né? E também só João registra isso, né? Que ele é o que estava próximo ali, que tem o registro desse fato nos evangelhos, né? E aqui, lá em Redifim, eles vão ter um problema com Amaleque. Quem é Amaleque? Aqui, ó. Quem é Esaú? Esaú é aquele que chegou do campo com fome. Que vale primogenitura? Se eu estou com fome, faz logo esse guisado aí, me dá, né? Então Amaleque é um dos símbolos da carne, né? E nós vamos ver como que a carne ela é prejudicial na nossa caminhada cristã, né? A carne é bem próxima do espírito, assim como Esaú era bem próximo de Jacó. Elas andam ali numa briga pária, né? Amaleque é um tipo de ação da carne. Sempre que o Espírito Santo nos leva a alcançar lugares novos em maturidade, a carne quer nos resistir, né? Chamado também de belicoso.
Amaleque significa belicoso. O maior destruidor que existe é a carne. Ela é quem destrói relacionamentos conjugais, relacionamentos entre líderes e etc. Não é verdade? O nosso eu, a egolatria, que também é idolatria, é o fator de maior rompimento de relacionamentos humanos. Por isso que agora eles vão ter uma experiência na luta contra Amaleque. Os amalequitas eram esse povo que estava no caminho enquanto eles traçavam o trajeto para Canaã. Então, depois que eles passam pelas experiências aqui, né, já estão caminhando em maturidade, agora chegou o ponto do Senhor tratar a sua carne. Nós vimos na analogia da história de Jacó também, que Jacó teve todas as experiências com Deus primeiro, né? E chegou o dia que ele falou assim, agora vamos encarar, né, a sua carne. E Jacó também parte para essa missão. Só que aqui diz que a vitória nesse impasse aqui dependeu totalmente de Moisés, né? No capítulo 17, versículo 9, Moisés ordena que Josué fosse para a batalha contra Amaleque. O resultado da batalha, porém, não dependia dele, pois quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Então, isso fez com que Arão e Ur, né? Eles foram colocados do lado de Moisés, colocaram uma pedra, Moisés sentou e ficou na posição ali, né? Com os braços estendidos, enquanto Josué batalhava, né? E venceram a batalha. Mas, na batalha contra a carne, mostra que nós dependemos inteiramente do Senhor. Então, Moisés era Cristo, Josué, o Espírito Santo que estava fazendo a ação, e é o Espírito que trabalha, e a ação de Josué aqui era na espada, né? E Arão e Ur sustentando os braços de Moisés, porque os braços eram pesados, e Moisés cansava, e quando Moisés baixava os braços, Amaleque prevalecia na luta. Hã? Então aqui diz que Moisés levanta um altar depois dessa batalha, que ele deu o nome Jeová Nissi, que o Senhor é minha bandeira, né? Esse altar simboliza a cruz que trata da nossa carne. Só desfrutamos da vitória do Senhor pela cruz. Ninguém trata a carne com bons conselhos. Não trata. O conselho pode ser bom, irmãos, mas se não tiver cruz... Os irmãos são criativos, né? Quando ele vê que a pessoa tem um problema com o pecado, ele fala assim, irmão, vai tocar um instrumento, né? Vai para o grupo de louvor, se ocupar essa sua cabeça. Vai dar trabalho para a liderança do louvor, manifestar a sua carne lá, né? Então, geralmente as pessoas dão esses conselhos. Mas o fato é que a carne só é na cruz. É através da ação do Espírito Santo de Deus que é interna, dentro de nós, nessa guerra. Então muitos de nós têm tentado vencer a carne para depois andar no Espírito, né? Acha que se eu for certinho, né, vai ser legal, né? A verdade é o oposto. O Senhor quer que dependamos dele pelo Espírito e somente assim venceremos a carne, o Amaleque. Deus muitas vezes permite muitas derrotas, até que descobramos que por nós mesmos não podemos vencer a carne, né? Já fizeram algum voto e não conseguiram cumprir? Já? Vou fazer os 21 dias de jejum. Geralmente as pessoas que andam na carne, eles fazem votos maiores que eles, né? A prova que andam na carne é que já faz voto maior que ele, né? E às vezes não consegue. E aí se sentem frustrados e condenados porque não conseguiram vencer seu voto, né? Então, cooperando com Deus na luta, né? Aqui eu falei que Moisés aponta para Cristo, né? Josué para Cristo habitando em nós, que é a pessoa do Espírito, como eu falei.
Arão e Ur apontam para nós. Arão era o sacerdote e Ur era da tribo de Judá, a tribo real. Eles apontam para o sacerdote e para a realeza. O propósito de Deus é nos fazer reis e sacerdotes. Se desejamos vencer a nossa carne, precisamos sustentar as mãos de Moisés com nosso sacerdócio em oração. Então, aquilo que nós queremos, que ainda está no céu, nas regiões celestiais, que não foram manifestos ainda, tem que ser assim. É interessante que Deus, ele é muito coerente na sua palavra, né? Muito coerente mesmo, às vezes fica abismado, né? O intuito dele aqui na terra é fazer uma nação de reis e sacerdotes. Então, o Ailon é rei de reis, né? No conceito mundano, se o Ailon fosse rei, ele queria ter um monte de súdito para ele mandar, né? Não, faz isso, tira meu sapato, né? Não é isso? No conceito de mundo é isso. Nós queremos ser reis de servos, né? O reino de Deus diz que é reis de reis e reis de sacerdotes. Então, quando Deus escolhe uma família, me ajude se essa analogia, né? Quando Deus escolhe uma família para que o filho dele fosse materialmente manifesto aqui na terra, ele escolhe José, que tinha o sangue real, né? E Maria, que era da tribo de Levi, da tribo de Levi, o sacerdote. Uma coisa assim que eu vi na genealogia dela. Sim, mas ele tinha o sangue, o José tinha o sangue real, né? Então, assim, por que Deus escolhe esse casal? Justamente pela coerência de que Jesus tem no projeto original de Deus fazer esse reino aqui na terra de reis e sacerdotes que somos nós. Então, a ordem no reino de Deus. O Êxodo, né? É uma ilustração da salvação plena em Deus. Cada acontecimento relatado nesse livro é parte desse retrato. Então, vocês se enxergam aqui? As experiências que vocês viram aqui no passo a passo são experiências nossas. Parece que eu estava lá. Parece que eu vivi isso, né? Só que o meu mar vermelho não foi lá. Por aqui mesmo. Então, logo depois de vencer Amaleque e a carne, estamos habilitados para entrar na vida do reino, né? Então, Gálatas 5, 17 a 25 nos mostra que há uma relação entre vencer a carne e participar do reino. Se não vencermos a carne, jamais entraremos no reino dos céus. Então agora vem a nossa vida prática como igreja. Depois de vencer a carne, simbolizada por Amaleque, então estamos na posição adequada para compartilhar a maravilha de Deus aos incrédulos, né? Então foi nesse momento aqui, depois que vem essa vitória aqui, que o sogro de Moisés vem visitá-lo, né? E o objetivo era o quê? Porque o sogro de Moisés representava os gentios. E quem eram os gentios? Aqueles que precisavam ouvir o evangelho, né? E aqui também a Zípora, que era a mulher de Moisés, representa a igreja. Naturalmente Moisés é um tipo de Cristo, tirado do seu povo do Egito e levado a Canaã. Dessa forma, Zípora aponta para a esposa gentia de Moisés. Cristo também recebeu uma esposa gentia, a igreja. Eu sou a esposa gentia, nós somos a esposa gentia do Senhor. A estrangeira que foi enxertada, né? A Raabe. Então aqui vem a autoridade e organização do reino. Esse evento é diferente daquele registrado em Números 11. Tem dois eventos aqui. Aqui, Jetro, quando chega onde Moisés está, Jetro olha o trabalho de Moisés, e o trabalho de Moisés era muito árduo, né? Às vezes ele ficava o dia inteiro despachando na sua tenda, né? Sai um, entra outro, todas as questões maiores e questões menores, era resolvida por Moisés ali. E Jetro, vendo o cansaço e o desgaste do seu genro, né? Ele dá um conselho, né? Fala, por que você não elege capitães aqui, né? Você vê aqui que a ordem aqui é para capitães, lá é para anciãos, né?
Então, elege os capitães, né? Eles vão cuidar de grupos menores. As questões menores serão julgadas por eles, né? E as questões verdadeiramente espirituais serão julgadas por ti. E aqui Moisés parece que acata o conselho de Jeta, né? Então, os 70 anciãos lá, que nós vamos ver lá em Números capítulo 11, quando nós chegamos lá depois do Levítico, diz que Moisés colocou a mão sobre eles, né? E foi dada uma porção do Espírito de Moisés a cada um daqueles anciãos. Aqui não foi feito isso. Os capitães não receberam dessa unção, né? Então, se uma igreja é o reino de forma prática, ali haverá vários níveis de liderança que resolverão os problemas dentro da sua alçada. Tais líderes são como os chefes de grupos de 10, de 50, que julgam e resolvem os problemas. Deus odeia o clericalismo, a postura de fazer tudo sozinho e pensar que Deus somente pode usar homens especiais. Depois de ouvir Jetro, Moisés viu que a solução do problema começava com a delegação da autoridade com cooperadores. O trabalho dos ministérios é treinar os santos para que eles façam a obra de Deus. Então, aqui, lá nos apóstolos também aconteceram o mesmo, né? Eles elegeram os diáconos, né? Porque quem ministrava a palavra de Deus não ter que deixar o ministério da palavra lá para ir fazer o serviço lá, ou servir, porque já começando a crescer na igreja de Deus. E aqui eles chegam lá embaixo, no Monte Sinai, fazendo a curva, né? Era para ser reto, desceram. Então aqui eles chegam lá embaixo, no Monte Sinai. E esse monte é interessante, porque agora o Senhor vai introduzir a lei, né? O Senhor vai introduzir a lei. E a lei é boa, gente? É. A lei revela o caráter de Deus. Por que nós vemos tantos projetos de leis tolos aí na nossa nação? Por causa da característica do legislador. Porque toda lei vem impresso o caráter de quem legisla, né? Então, se a pessoa é fútil, ela vai produzir projetos de leis que são fúteis, né? Então, você vê cada projeto de lei absurdo, porque isso vem do interior dessa pessoa. O Monte Sinai aqui representa a experiência da revelação de Deus. Lá no monte houve milagres, Deus simplesmente falou. O monte é um lugar de onde vem a palavra de Deus. Foi de um monte que o Senhor proferiu a constituição do reino, né? Mateus 5-7, que é a nossa constituição. Foi sobre o monte que ele proferiu a profecia do fim da era, Mateus 24. Deus falou a Pedro também no monte lá da transfiguração. João foi levado a um alto monte para ter a revelação do Apocalipse. No monte nós temos revelação de Deus e do seu propósito. Estou falando monte, não lugar físico, tá? Tem muita gente indo para monte aí. Então, no Monte Sinai, então ele falou pela santificação, né? Que ser santo é ser separado do mundo, em ressurreição. Aqui que o irmão falou ali, no terceiro dia simboliza a ressurreição. Estar em ressurreição significa que o velho se foi e agora estamos em uma nova posição, em uma nova vida. Para ouvir a voz de Deus também. Quando estamos na presença de Deus, podemos ouvir a sua voz. Ouvir a voz de Deus é estar em sua presença. Então, por isso que nós vamos ao monte, né? E onde é o seu monte? Onde é o lugar que você para ouvir a voz de Deus? Para falar com Ele, né? No monte falava-se face a face. Então, aqui nós temos o propósito de Deus. Nós vemos que o propósito de Deus é ter um povo, né? Deus sempre quis ter um povo. Deus começa, nós olhamos para Deus desde o princípio, e o princípio implícito que existe em Deus é o da multiplicação, né? Mesmo que a primeira célula ali, ela se multiplica, né? Porque tinha um princípio ativo de Deus nessa primeira. Então, uma nação de sacerdotes, como nós falamos, era o outro propósito dele. O que sacerdotes fazem? Quem quer responder essa? Yasmin, por que você não está olhando para mim?
O que o sacerdote faz? A primeira coisa que você chegava lá no santuário, tinha um cara com a faca esperando você, na frente do altar, né? Então o sacerdote é aquele que faz a intermediação entre a terra e o céu. Todo ritual, né? Então, a Eliane, como sacerdote do lar, ela faz que as coisas que tem no céu aconteçam em casa, né? Não é esse o papel do sacerdote? O sacerdote faz isso. Ele faz essa intermediação entre aquilo que é transcendente e aquilo que é imanente, material e imaterial. O sacerdote opera nessas duas dimensões. Então Deus quer, por isso, uma geração de sacerdotes aqui na terra. Pessoas que façam com que as coisas que acontecem no céu aconteçam aqui na terra. Imanente, material e imaterial. Uma propriedade exclusiva, diz que Deus é extremamente zeloso, ciumento. Né? Nós somos ciumentos com os nossos, né? Igual a Ele. Né? Quais os melhores discípulos? O meu. Né? Eu brigo por eles. Os outros é meio feio, mas o meu é bonito. Fala bem, né? Os meus são os melhores. Né? Qual a melhor igreja, gente? A minha. Né? Então, vamos lá. Uma nação santa. O inferno, ele está tão fritando nesses últimos tempos, né? Que a Ana Paula Valadão, esse dia, enfrentou uma ação doida, né? Porque de uma manifestação em relação a casamento lá, então. Mas agora, diz que o grupo LGBTK+, entrou com ação, né, Wailo? Você viu essa matéria? Num juizado, deu 48 horas para a CBF explicar por que ninguém jogava com a camisa 24. Você entendeu? O inferno está louco nesses últimos tempos. Você quer ver como é que ele... Você olha para a polícia, olha para todos os campos para você ver como é que ele está fritando, né? Porque, assim, aquilo que estava debaixo do tapete, o Senhor está tirando, né? Quando Deus tem uma palavra que diz assim, que aquilo que você faz no oculto vai ser gritado de cima dos telhados, né? Às vezes dá medo disso, né? Então aqui, o objetivo de Deus para implantar toda essa nação com uma cultura própria, então ele agora fez uma lei, porque a lei revela o caráter do legislador. Então o legislador, no caso aqui, era Deus, e essa lei vai revelar o que esse Deus pensa. Então a lei do Senhor, ela revela o que Deus pensa. Fala, Maria, que você está fazendo o sinal da cruz aí. Então, a lei fala de um Deus zeloso, de um Deus santo, deixa eu terminar aqui, um Deus amoroso, né? Você nota o amor de Deus expresso na lei dele. Verdadeiro, né? E puro. A lei também serve para mostrar que nós somos pecadores, né? Aqui tem a analogia do médico que examina a criança, diz que os sintomas são de sarampo, ele dá o remédio para que o sarampo arrebente, né? A lei é o espelho de Deus, né? E aqui está as cláusulas pétreas da constituição do reino de Deus. Esses 10 aqui. Então, o Senhor resume aqui, ó. Até aqui, até o 4º mandamento, fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? Do 5º até o 10º, fala sobre um relacionamento universal. Então, quando nós praticamos os 4 primeiros, nós estamos amando a Deus acima de todas as coisas. Quando nós praticamos os outros, nós estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos. Porque se eu amar o meu pai, eu não vou desonrá-lo. Se eu amar o meu semelhante, eu não vou matá-lo. Então, essa é uma das constituições mais lindas que existe no mundo.
E depois Moisés vai criar as outras leis que auxiliam essa constituição na vida prática do povo. Então, é o tema da nossa próxima aula. Terminamos? Foi cansativo, mas foi bom, né? Fez a viagem aí? Daqui a pouco nós estamos em Canaã, gente. Vamos cruzar o Jordão. Amém? Senhor, nós te agradecemos nesse momento por tantas lições de poder, por tantas lições de verdade acerca do Senhor, acerca do seu povo, acerca da sua igreja. Muito obrigado por esses momentos, Senhor, pela vida, Senhor, que tem emanado da sua palavra para nós, pela revelação que o Senhor tem nos dado acerca de tudo isso. E eu te agradeço nessa noite, pelo culto logo mais à noite, pregador dessa noite. Usa o Senhor com poder, debaixo do teu propósito, em nome de Jesus, Pai. Amém.